Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Eu vou junto com você, Danilo. Um abraço a você que está nos acompanhando ao vivo, 18 horas 30 minutos. Estamos chegando aqui pela nossa Fonte TV. O nosso placar esportivo está no ar. E de agora até às 19h30, amigo, fique tranquilo. Sente-se aí na sua poltrona, no conforto da sua casa. Relaxe, pois a nossa produção preparou um material exclusivo, específico, para te atender. Sabe por quê? Porque você é a razão de nós estarmos aqui. Agradecendo sempre, primeiramente a Deus, por nos permitir estar vivo, fazer o que tanto amamos e, claro, ainda ter o respaldo da sua presença, da sua audiência. É sempre muito bom comunicar com você e é por isso que eu, Renato Sobrinho, tô sempre de olho no lance, tô ligado aqui no Placar Esportivo. Hoje, sexta-feira, são muitos os assuntos e, é claro, a gente pede que você continue aí tranquilo, porque nós temos muita coisa boa. E, de antemão, já quero pedir para você, acompanhando o nosso programa, ficar tranquilão que eu vou apresentar um dos nossos convidados. Hoje, o programa vai ter um duelo, vamos dizer assim, os preparativos do maior clássico. Não, talvez não seja o maior, mas tecnicamente, nos últimos anos, são os que vêm mais rivalizando dentro de campo. Eu digo porque no domingo nós teremos no estádio Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha, nada mais, nada menos que de um lado o Verdão, do outro lado o Dragão. O duelo dos times que estão sendo os recentes campeões. Se bem que o Goiás tem 6 anos que já não ganha. E o Atlético busca o inédito tetracampeonato. O que será que vai dar nessa prévia? Será uma prévia das finais? Eu não sei. Mas já vou apresentar o nosso primeiro convidado. Ele que é mandante, joga em casa, terá o apoio. Vai estar lá, certamente, acompanhando lado a lado o que o Verdão vai fazer. E eu, com muita satisfação, que apresento o Guilherme Ferreira, o homem do YouTube. Como é que você está, Guilherme? Seja bem-vindo, boa noite. Valeu, Renato. Eu sou o Guilherme do Goiás News. Um prazer de novo estar aqui do na Goiás Fonte News, TV. né? Esse mesmo, através do YouTube, o Instagram. A galera gosta lá, né? Eles vão me dando oportunidade, eu venho aqui, converso. É um prazer imenso, ainda mais essa semana de clássico, né? Já tem um domingão aí, uma chance pro Goiás dar uma resposta pro seu torcedor. E com 6-0 desse, vim até com a camisa especial. E eu vi essa camisa aí, deixa eu lembrar. Essa aí é do ano de 2005, por aí? 2003. Fui. E teve uma goleada contra o Fluminense de 6-0 em casa. Essa aí? No Serra Dourada. Aí eu falei, vou vir com essa hoje, em homenagem. 6 pra lá, 6 pra cá, nada que o número 6 seja importante. Se bem que hoje é 7, hein? É, também, verdade. E domingo é 8. Será que 6 pra 8 é 2? Tá bom 2? Ó, 2-0 eu fecho. Já fechou? 2-1, 1-0, tá show de bola. Tá bom, esse é o Victor, que tá aqui já presente. Como mandante, desculpa, Guilherme, o Victor não é mandante. Então tá chegando na casa de quem manda o jogo, que é o Goiás. Daqui a pouquinho o Victor tá aqui chegando. O Victor Gader, é isso o nome dele, produção? Obrigado, Gader. Ele vai chegar também, é youtuber, e ele representa as cores atleticanas. Vamos ter um embate de cores aqui. De um lado, esmeraldinos, de outro, rubro-negros. Mas enfim, tudo é paz. E a gente vai receber o Victor já aqui também para dar uma boa noite dele. Mas agora, eu quero chamar a sua atenção, porque nós sempre temos aquela interatividade. A sua participação conosco é muito importante. E o quiz que a nossa produção preparou hoje, esse aí também é temático, hein? Na sua opinião, agora eu quero ver, hein? Na sua opinião, quem vai ser o craque do Brasileirão 2025? E aí, hoje eu vou me dar o luxo, Felipe. Hoje eu vou responder. Difícil, hein? É. Então é isso, ó. Vai ser o Neymar Júnior, que voltou ao Santos. Será o craque Estevão, que é referência do Palmeiras? E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que tá no Cruzeiro agora mandando ver, hein? Fez hat-trick essa semana que passou. Mas bom. será o Depay, o homem que revolucionou o time do Zezé? Porque o Zezé que tá aqui é corintiano. E aí eu vou perguntar pra você, telespectador, internauta, e pra você que também tá acompanhando aqui de casa. Mas agora, Guilherme, e aí? Quem vai ser pra você o craque do campeonato? Renato, é uma pergunta tão difícil, porque, claro, tecnicamente falando, o Neymar é fora de série, né? Só que, por exemplo, o Neymar vai terminar o ano aqui no Santos? Quer uma resposta? Eu combinei com ele que sim. Ia ser bom, hein? Ia ser legal. Até pro ano que vem, já pensou Goiás, Atlético, Vila Ele subindo. tem um projetinho aí que eu tô sabendo, depois eu te conto nos bastidores. Mas eu, como bom santista que sou, torço e já falo logo. Eu tô aqui de preto e branco, ó. Alvinegro praiano desde que nasci. Mas e aí? Legal. Pra você, pode ser o Depay também, pode ser o Gabigol, o Estevão? A tendência, pegando hoje, a tendência é que o Estevão saia na metade do ano e vá pra Europa, né? É verdade. É o caminho, não é? E o Neymar também poderia fazer isso. Então, o Depay, por exemplo, ficaria do começo ao fim. Sim. Eu aposto nele.
nessa temática. Só que tecnicamente falando... É porque o Neymar fez contrato só de 6 meses, né? É isso que eu tô querendo Porém, dizer. é uma estratégia para adquirir a SAF do Santos. Isso aí tem que ser votado ainda, vai ser votado. E ao que tudo indica, Neymar pai deve ser o CEO da nova SAF Santista, viu? Isso é o que está rolando no bastidor. Mas tem outros grupos que estão interessados também, vai dar o que falar. Mas eles querem alinhar investimento financeiro forte de fora, Neymar Júnior e Pelé, tudo na mesma marca, para ser a SAF do Santos, ser SAF forte. Aí sim, cara, aí sim eu boto fé. Mas se fosse para escolher o Estevão é um cara, né? Joga muito também, né? Que é isso, diferenciado. Afinadinho. Tá jogando muito mesmo, menino Estevão. Bom, você de casa já sabe como participar. Põe de novo, filho, só para ver o número, porque eu não coloquei. Aí, ó, o número para o qual você vai mandar a mensagem respondendo esse quiz é esse aí, tá na tela, ó. 62 98406-8550. Muito fácil. 62 98406-8550. Eu já tô com ele na mão aqui para receber as suas mensagens, a sua participação. E é claro que eu aguardo a sua definição. Bom, em se tratando de esporte, a gente fala de tudo, mas é claro que ontem, você já sabe, teve rodada da Liga Americana de Basquetebol. A NBA é a maior liga de basquete do mundo e tem vez e voz aqui. E a gente traz agora os destaques da NBA. Põe na tela. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruno Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos da NBA ontem, na quinta-feira. Valeu, valeu. Grande Bruna Medeiros trazendo todas as informações da NBA, claro, você já sabe. Tudo que você precisa saber da NBA aqui no nosso Placar Esportivo. E hoje, amanhã e depois, jogos e mais jogos. E aí eu vou destacar nesses jogos de hoje, meu caro Guilherme, olha só, grandes jogos, mas eu gosto muito do Miami Heat. Então eu vou acompanhar hoje às 21h31 esse jogo do Nets contra o Miami Heat, jogando fora de casa, né? Aí nós teremos também um confronto que chama atenção, do OKC contra o Raptors, isso também hoje. No sábado, que clássico, hein? Vários clássicos, esse também já foi muito grande. O Chicago Bulls, que foi um time legendário, né? Vai enfrentar o Golden State, lá em Chicago. 2016, o auge, né? 2014, 15, 16. O Chicago, desde então, o Golden State ainda é um time forte, né? Precisa se encontrar, mas veja só, esse jogo chama atenção. Jogão, hein? Também esse jogo do Timberwolves com o Portland Trail Blazers também legal. E no domingo, né, teremos aí o confronto dos Bucks contra o 76ers, também muita atenção. São os principais jogos, ao meu ver, dessa rodada de sexta, sábado e domingo da NBA. Legal, o Danilo tá lá nos Estados Unidos, né? De repente ele vai estar num desses jogos aí. Grande Dedê, Danilo Dias faz falta, tá curtindo merecidas férias extratemporâneas, né? Vamos dizer assim. Tá fora de época, mas tá lá, fazendo o seu trabalho com a sua família. Bom, o nosso convidado do Atlético já chegou. Agora o mano de casa estava do Goiás, estava reinando sozinho. Mas agora vamos trazer notícias do Dragão também já. Eu vou apresentar no próximo bloco o nosso convidado representando o Atlético. E enquanto isso, você vai respondendo o nosso quiz interativo. Quem vai ser o craque do Brasileirão? Daí vai mandando sua mensagem para o 629-8406-8550. Será o Neymar do Santos? Será o Estevão do Palmeiras? Quem sabe o Gabriel Barbosa, o Gabigol do Cruzeiro? Ou ainda o Depay do Corinthians? Você pode mandar sua mensagem que eu vou ler daqui a pouquinho. Quero saber a sua opinião. Enquanto isso, vou fazer um breve intervalo, tomar uma água, me hidratar. E daqui a pouquinho tem muito mais Placar Esportivo. 2 minutos e meio. Estamos de volta. Você viu que foi rápido? Falei que ia ser rapidinho e realmente foi. Agora, olha só. Nós já apresentamos o Guilherme, que está aqui representando a força do Esmeraldino. O Goiás Esporte Clube está representado, veio uniformizado, está aqui o Guilherme do meu lado esquerdo. E agora, nós temos a grata satisfação de também apresentar o nosso outro convidado, que nesse ato se faz presente, representando o Atlético Clube Goianiense. É com muita alegria e satisfação que eu recebo aqui também para dar boa noite o nosso Victor Gader, também youtuber, com a camisa do Dragão. Não tá aparecendo muito não, mas tá aí o manto do Dragão. A camisa aqui, a camisa mais social do Dragão, né? Que é da Dragões Atleticanos lá, que a gente carrega sempre, né? Passeio, é chamada de camisa de passeio do Dragão. A camisa do dia a dia do Dragão, né? Mas fala aí, Renato, fala aí, Guilherme, parceiro também, companheiro aí das mídias sociais. Fala aí, torcedor do Placar Esportivo que tá curtindo aqui com a gente. Cheguei aqui pra defender o lado do Dragão, né? A gente tem que falar também um pouquinho do Atlético e trazer aí a expectativa para esse jogo, né? Bom, já perguntei pro Guilherme como é que ele tá com esse pensamento pro clássico. E aí, Vitor, da sua parte, domingo, na casa do adversário, mas há quem diga, e Adson Batista já disse, que lá é salão de festas. O que você imagina desse jogo? O Atlético vem tendo bons momentos na Serrinha, né, nos últimos anos ali, vem conseguindo bons resultados lá, mas não é um jogo de uma expectativa muito boa, não.
sabe? Não. A verdade é que o Atlético não vem num bom momento. Teve um resultado positivo ali no Inhumas, mas o último jogo já foi mais complicado. Inclusive, eu fui um crítico referente a alguns comentários. Eu não achei que o time foi tão ruim como foi taxado, mas ele não fez gol, foi o que faltou na partida, na minha opinião. Mas eu acredito que vai ser um clássico pelo menos melhor do que foi o Goiás e Vila. Sim, eu também O acho. Atlético joga mais aberto, é um time que vai mais pro ataque. Você acha que vai ser aquele negócio de um respeitar um pouco o outro no início, mas depois todo mundo atacar e defender? Sim. Pela característica dos clubes. O Vila é um time que joga muito reativo, é um time que joga muito no contra-ataque. O Goiás é um time propositivo. Só que naquele jogo tava uma preocupação muito maior com o meio de campo ali, para compor aquele meio de campo e evitar que tivesse espaços, do que de fato uma chegada mais pelas pontas. E o Atlético faz isso. O Atlético hoje tem jogadores para esse chegou mais, né? Tá só chegando daqui a pouco, vamos trazer novidades do Dragão aqui. Exato, e aí a gente tá com um time que, se Deus quiser, vai jogar no 4-4-2, eu espero. Tá? 4-4-2, Guanais, pelo amor de Deus. Ouve aí, porque se perder o clássico, o Guanais está ameaçado, na sua visão ou não? Olha, o Guanais pra mim já tá ameaçado, Desde mas agora, né? Ele tá ameaçado quando ele assumiu o Atlético. Verdade. Porque aqui no Dragão é assim, o cara começa o trabalho, se não vai bem nos primeiros jogos, a corda já fica preocupada ali, né? 45 dias, né? Já deu isso aí, né? Agora, pra mim, esse é um jogo-chave. Realmente vai ser o jogo que, assim... A derrota, dependendo de como vier, pode ocasionar aí uma situação complicada para o Guanais. Mas mesmo que haja essa derrota, espera-se que pelo menos o time proponha o jogo, que é a diferença que a gente viu lá no Clássico, onde o Vila não queria propor e o Goiás não estava conseguindo fazer isso também. Para você, então, Guilherme, a mesma pergunta que eu fiz para o Victor. Se o Jair perder o Clássico, você acha que pode balançar ou não? Não, eu acho que se fosse eliminado agora na Copa Verde, acho que o risco seria maior. Por exemplo, ele perdeu o Clássico e a questão que o torcedor vem sentindo esse incômodo é da forma que joga. Não é nem em relação aos resultados. Porque resultado em começo de ano é normal. Você vai ter uma complicação, um empate em casa, faz parte do roteiro. Só que a forma que o Goiás joga, né, e isso acaba preocupando. Deu uma resposta. Acho que a resposta melhor possível para esse momento seria um jogo bom em casa. Um 6-0, mesmo que aconteceu só no segundo tempo, eu penso que já é para isso. Só que eu ainda não demitiria o Jair Ventura, não. Mesmo se perdesse assim, feio, 3-0. Não, eu acho que é uma decisão ainda meio precoce. Esperaria um pouquinho mais. Tá certo. Por falar em 6-0, já que você falou nesse assunto, claro, nós não temos muito o que falar, mas você vê o que aconteceu ontem no jogo do estádio Elê Pinheiro. Jogo que não teve transmissão de TV, mas estão vendo aí os melhores momentos e vocês fiquem à vontade. Permita aí, viu, Guilherme, que o Vitor possa comentar, até porque ele analisa futebol também. Também não, o cara entende muito bem, né? E vamos juntos, então. Se fosse para fazer um resumo, né, o primeiro tempo o Goiás foi meio burocrático. Eu achei que demorou um pouquinho para se impor, né? Marcar mais alto, pressionar aquela saída de bola e atacar com mais coragem. Acho que o Goiás ele ficou meio receoso por ser um jogo eliminatório, de, por exemplo, levar um gol muito cedo e a coisa acabar embananando. Mas depois, o Goiás ainda teve bola na trave, enfim, algumas boas jogadas, só que não foi o dono da partida. O segundo tempo, aí não deu nem tempo do torcedor preocupar. Logo ali com 5 minutos. E eu achei interessante que os melhores momentos começam já no segundo tempo, né? Basicamente isso. O primeiro tempo teve, acho que um chute de fora da área do Rafael Galo e a bola no travessão do Lucas Ribeiro só. E aí o segundo não, o Goiás fez um gol em cima do outro e aproveitando também da fragilidade, mas é isso que eu espero. Goleirão, pelo amor de Deus, hein? Que é isso? Falhou pelo menos Você viu, Vitor? Se for desse jeito, já pensou o goleiro desse jeito aí, o goleiro do Goiás, o Tadeu nessa aí? Não, a torcida tava querendo a cabeça, né? Eu quero inclusive mandar um abraço aqui pro amigo Periquito Brisado lá, que garantiu que a gente pudesse ver pelo menos um pouquinho aí a partida. Copa Verde sem transmissão. CBF, me ajuda, cara, sem transmissão. Como é que faz, né? Aí complica. Mas eu vi um pouco do jogo, consegui assistir um pouquinho ainda. Não deu pra fazer uma análise tática muito precisa, mas uma coisa que eu percebi que o Goiás faz bastante é que ele se solta muito quando ele consegue, de fato, iniciar o placar, né? O time, no primeiro tempo, ele estava se segurando, preocupado com o contra-ataque do Rio Branco, que o time fechado, jogando fechado, buscando o contra-ataque. Segundo tempo, quando o Goiás abre ali o placar, o Rio Branco se solta mais, porque ele tem que correr atrás do prejuízo, e o resultado é que deu muito espaço, principalmente nas laterais, principalmente do lado esquerdo. E é por ali que foram sair das jogadas mais perigosas. Né? Pedrinho, na sua opinião, Guilherme, tem que ser titular já ou não? Sim, tem que ser, porque mesmo, até comentei com você, no começo a gente fazia um esboço ali do time, o Wesley Garcia de um lado, o Arthur Kaique do outro. Esse é o time. Isso, os mais pesados. Só que, o Pedrinho tem 3 gols, é o artilheiro do time junto com o Tadeu. Então, assim, não tem argumento para deixar ele no banco de reservas e o Pedrinho sempre faz gol importante. Ele só tem 3, 4 no profissional. Um contra o Vila no Goianão do ano passado, um contra a Jataense, mesmo sendo um clube menor, mas
decidiu o jogo, e esses dois de agora. Então seria titular. Ele e o Vitinho, meio-campista. Vitinho também jogou. Gostou da estreia? E sim, porque fora isso, você vai ver o Goiás, era o que vem jogando, né? O time que vem à base mesmo. Foi. Claro, o Caio tá na direita ao invés do... Eu acho até o Caio melhor do que o Lepo, digo de passar. Sim, eu também acho que tem mais potencial. Né? Muito mais potencial. E é atleta do Goiás. Enfim, vamos ver então o que disse o treinador Jair Ventura após a partida. Ele falou e a gente mostra agora um trecho da coletiva do técnico Jair Ventura do Goiás. Desde 2008 que o Goiás não vencia de 6-0 jogando aqui na Serrinha. Então, Copa Verde teve bastante, outros adversários também. Antes que a gente tire o mérito do grupo, não é todo dia que você consegue 6-0, né? Tanto que a última foi em 2008. Então, parabenizar pelo resultado elástico. E sobre os clássicos, entre um e o outro, primeiro, a gente sabe, né? A gente foi muito cobrado pela situação de não ter chute em gol. Hoje foram 19 e 6 gols. Então, hoje a gente tivemos o recorde de finalização. Acho que teve 2 ou 3 jogos que nós tivemos 18. Teve um jogo que a gente finalizou 18 e fez um gol. Hoje finalizamos 19 e fizemos 6. E fomos efetivos e seguros. Não nos dá... quando a gente perdeu o clássico, né? Mesmo o Anderson ter sido responsável, né? Que o Mota já assumiu, a gente não fez terra arrasada aqui, porque o trabalho está começando, tem muita coisa ainda. A gente vinha de 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gols, e acontece o que aconteceu no clássico. Então hoje é a mesma coisa, com um placar elástico 6-0, a gente não vai ficar na ponta dos pés e entrar diferente contra o Atlético, que é o nosso próximo clássico. Tá aí, agradecendo a coletiva do Goiás, Jair Ventura falou ontem. Guilherme, então desse jeito aí que o Goiás fechou, dá moral, confiança, mas o time pro clássico é o que tem, esse que vem jogando mesmo com a entrada do Pedrinho, é isso? Eu acho que o Jair Ventura ele vai fazer essa formação, assim, se fosse a minha eu colocaria já o Vitinho e o Pedrinho como titular. Acho que o Vitinho jogou bem. Só que como ele chegou agora, tem aquela questão do grupo também, né? De você ter um respeito. O Regis é um cara mais experiente, é um jogo pegado, então é diferente se jogar com o Rio Branco e contra o Atlético. Então acho que ele ainda vai manter o Regis ali na meiuca com o Rafael Gava e o Marcão. Mas o ataque, até mesmo porque o Pedrinho surge no profissional com o Jair Ventura, né? Então ele já tem essa moral com ele, vem entrando no segundo tempo sempre, para mim tem que ser um titular, sim. Para você, Vitor, com relação à equipe do Atlético que jogou contra o Goiatuba, não foi tão bem, mas e aí? Tem novidades, tá chegando aí o Conrado lateral, tá chegando também o Robert, mais um meia, tem os 2 gringos uruguaios que chegaram, é tanta gente, né? É, muito. Mais o Sandro Lima, que veio do futebol turco. Qual o Atlético ideal para pegar o Atlético? Então, o Goiás, aliás. Mesmo com essas chegadas, eu ainda iria com algumas peças que já estão aqui e 2 que estão recentes, o Marcelinho e o Potker. Eu, particularmente, escalaria o Atlético num 4-4-2, colocando o Shailon mais pela direita, que na minha opinião, é a posição ideal para ele. Quando ele joga no meio, ele geralmente fica muito apagado. Então, coloca ele pela direita, ele caindo pela direita, o Marcelinho pela esquerda, 2 volantes que cubram as laterais ali quando o lateral apoiar, que pode ser o Haldney e o Maranhão ou o Kevin. E o Kevin de primeiro volante, pelo amor de Deus, porque ele não é segundo volante. E na frente, o Potker de segundo atacante e o Dantas. Essa seria a escalação. 4-4-2 desse jeito. 4-4-2 desse jeito. Time competitivo. Você falou bem do Shailon, que gostaria de ver. Ele falou em coletivo e nós vamos ver agora o que disse o Shailon, que é, assim, o homem da criatividade, o homem que tem um maior talento. Tá devendo, hein, Shailon? Tô esperando que você jogue. Vamos ver se vai ser domingo. Shailon, o meia atacante do Atlético. Por ser um grande clássico e por ser um clube que eu já joguei também e também por esse retrospecto positivo. É legal jogar contra o Goiás, é legal jogar contra qualquer clube, mas é um lugar que eu conheço algumas pessoas, tenho amigos lá, então sempre tem um gosto especial, então a gente sabe que vai ser um grande jogo e para mim também é um jogo que eu gosto. Nos outros campeonatos a gente também teve certas dificuldades no começo. A gente sabe que o começo de ano é difícil, é jogo em cima de jogo, não tem tempo de treinar, de pegar todas as ideias do treinador, mas a gente tem que procurar melhorar, evoluir a cada dia, a cada jogo, a cada vídeo, a cada treino, porque não tem muito tempo e é claro que as equipes se fortalecem, a gente vê que está parelho o campeonato, os times menores estão bem, então tem que procurar se fortalecer com o tempo que tem, quando a gente tem que se preparar no dia a dia, porque não tem outro jeito. É corrido, esse ano está mais curto ainda o campeonato, né? Então já faltam só 4 jogos na primeira fase e a gente precisa se fortalecer ao máximo a cada dia.
Tá aí, grande Shailon que falou aí desse momento do clássico que vai ter domingo pela frente contra a equipe do Goiás. Tá aqui, deixa eu abraçar a galera. Samuca, não faz assim, Samuca. Samuca Paulista tá em Goiânia, tá assistindo e diz que o Neymar volta em julho pra Barcelona. Volta não, filhão, vai ficar aqui mesmo, pode ficar tranquilo que o seu time tá aí. Ó, aí, a porcentagem tá o quiz interativo. Pra desespero do Zezé e do Samuca, eu nem sabia que o Samuca era tão ruim assim, moço. Eu achava até boa gente, mas enfim, ele é corintiano, então tá lá, 10% pro Depay, 10% do Gabigol, 20% pro Estevão, e não adianta, gente, o Neymar é realmente o cara acima da média. Valeu. Gader, pra você, quem vai ser? O Guilherme já falou a dele. Quem vai ser o craque do Brasileirão? Eu volto no Neymar também. E vou te falar, o Samuquinha, se ele ficar aqui só até julho, ainda assim o que ele vai fazer dentro de campo vai fazer com que ele seja o melhor do brasileiro. Pode ser suficiente mesmo, verdade. Um abraço pra você, Carlinho. Carlinho lá do Distrito Federal, tá nos acompanhando aqui. Bom programa, Renato. Dei sorte. Tá certo. Tamo junto, Carlinho. Obrigado. Tamo junto sempre. Amanhã, meio-dia lá. Aqui é onde você me encontrou. É assim vamos, né? Hoje aqui, amanhã lá. Abraçando a galera que tá mandando aqui mensagem pro Mauro, grande Mauro, lá na minha querida cidade de Taquaral de Goiás. Tá nos acompanhando também. Tamo junto, obrigado. Enfim, e o Atlético, Vitor, agora eu vou falar com você sobre os novos contratados. Tem aí, produção, novos contratados do Atlético pra gente colocar? O Conrado chegou, pelo menos é a novidade. Será que a gente tem aí? Vamos mostrar cenas do lateral atleticano, que foi contratado, foi anunciado, né? E então tá aí, ó. É um jogador que tem expectativa porque o Atlético tem o Romão. Isso. Mas na direita o Rai Ramos e o Marcinho estão ainda brigando pelo espaço, mas o Romão às vezes não joga, né? E o Conrado vai de lateral esquerdo. Nós já tivemos aí o Gustavo Daniel da base, né, fazendo esse lateral também, mas chega para disputar a posição. O Romão, para mim, ele tem uma qualidade técnica muito boa pela esquerda, um jogador que dificilmente compromete nos jogos, mas tem que ter uma sombra. Para que o jogador possa realmente desempenhar ali o papel, saber que ele tem que brigar pela titularidade, fazer o melhor dele em campo, tem que ter um outro jogador com qualidade e características semelhantes para poder disputar, e o Conrado tem isso. Muito bom jogador. Tá certo. Você falou que é bom, agora tem mais um. Veio também uma novidade, assim como o Goiás fez com o Vitinho, foi no Cruzeiro, o Atlético trouxe aí o Robert, que também tem 21 anos, mas veio do rival do Cruzeiro, é do Galo Mineiro. O Robert é um jogador que não está tendo espaço lá para ele rodar, e veio aqui pro Dragão. E aí a gente também está anunciando esse jogador, o Atlético, meu caro Victor. O Robert é um jogador que, inclusive, a torcida do Galo não gostou da saída dele, porque é um jovem de velocidade, tem boa finalização, uma boa visão de jogo e chega para compor aí nesse meio, fazer como um meio atacante, tem características também. Será que pode ser sombra do Shailon? Ou de repente ganhar a posição? Olha, o Shailon jogando pela direita, os dois jogarem juntos? Se for escalado o time com meia direita, ele briga bem por essa posição, tá? Veloz, tem uma capacidade num contra um. Você defende ali um quadrado do meio campo? Porque dois volantes, aí um Shailon pela direita e um outro meio que poderia ser o Robert pela esquerda. Sim, porque o Atlético, nos seus melhores momentos, sempre trabalhou com dois meias. Um meia era o Rato, Wellington Rato, ou outro que fazia esse papel, que no caso, inclusive, foi o William Potker no jogo contra o Inhumas. Sim. E o Shailon fazendo mais pelo lado direito. Quando você tem essa composição, você tira essa sobrecarga da criação de jogadas do Shailon, porque o Shailon fica muito sobrecarregado, sendo o único jogador de criatividade. Se você coloca mais um para dividir esse fardo, o time fica mais espaçado, consegue ter mais preenchimento do campo na parte do meio de campo ali e consegue levar a defesa para os lados e aí abrir os espaços. E o Janderson, ele tá machucado? Não, o Janderson, ele seria teoricamente o jogador para cair pela direita, né? O lateral que entraria ali no segundo tempo, tanto ele quanto o Alejo, né? Perdendo posição para o Marcelinho, que joga pela esquerda. Ah, entendi, é verdade. Bom meio de campo, porque mesmo o Marcelinho não sendo esse ponta, ele já jogou como um meia, né, mais centralizado, mas ele tem essa habilidade de trazer essa bola pra dentro, né? No Juventude, ano passado, no Tom Benz também jogou muito bem. Vocês estão muito animadinhos, vocês estão falando do Atlético de cá, do Goiás de cá, mas o Vila Nova também tem destaque. Apesar de ter sido derrotado pelo Goiânia. Goiânia, hein? Fez um estrago lá no Tigrão, quarta-feira, tirou, inclusive, a invencibilidade. Mas o Vila também vai jogar e entra em campo amanhã, e ele anunciou um contratado, que pelo menos esse é velho conhecido da torcida colorada. Vou perguntar para os dois, porque aí todos os dois ficam com propriedade para falar se é contrato ou se é reforço. Para você primeiro, Guilherme. O Guilherme Paredes está de volta, está vendo imagens dele aí que teve aqui na temporada 2023. Sim. Agora ele veio para complementar aí um trabalho de recuperação que está acontecendo no Vila Nova, estava no futebol do exterior. Vai jogar a partir de maio, mas já anunciou que está com contrato assinado com o Vila Nova. É reforço ou contrato? Sim, é reforço, sim, porque o que eu tento entender é a questão física. Eu não consegui ver exatamente como que ele tá.
Você falou que ele a partir de maio, né? Só em maio, porque agora já estaria 100%. Só que para mim o Guilherme Paredes seria um bom reforço, até mesmo para o Goiás, para o Atlético, sim. Porque vai jogar a competição da Série B, né? Sim, e ele conhece a competição também e já conhece a casa. Não é aquela coisa, vou trazer um jogador repatriado depois de 7 anos, 8 anos. Não, o cara estava aqui esses dias, saiu, foi para um campeonato também difícil e aqui no Brasil tem camisas pesadas, né? O Coritiba, enfim, acho que é um bom reforço. Para você, Victor, em relação ao Guilherme Paredes, que está aí fazendo a sua recuperação fase final no Vila Nova, a partir de maio está contratado, e outra, com um contrato de 2 anos, vai ficar essa temporada e a outra. Bom planejamento. Olha, eu acho engraçado porque o Guilherme Paredes, para mim, ele é o correspondente da esquerda do Shailon. Ele é um estilo muito parecido, só que joga pela esquerda. Um jogador cadenciado, ele não é exatamente veloz, mas ele tem um excelente passe, finaliza bem pelo lado esquerdo, chega bem, apoia bem pelo lado esquerdo e não pode ser sobrecarregado. Quando ele foi em 2023 sobrecarregado pelas saídas de alguns jogadores que se contundiram, inclusive o Caio Dantas, que estava na época no Vila, aí a torcida criticou, porque ele precisou carregar o time pelo lado esquerdo e sozinho ele não conseguia criar muito. Agora, nesse time atual do Vila, onde ele tem 2 meias de criação com qualidade, que é o João Vieira, que é um volante, mas tem um passe bom. E o Dodô, se ele cai pela esquerda, às vezes no lugar do Urso... O Diego Torres, o Dodô... Não, eu sou muito mais do Dodô, sinceramente. O Dodô acho que vai ganhar a posição também, mas o Diego Torres vem quebrando o galho agora. Tá quebrando o galho. Tomara que vocês estão certos, porque o torcedor do Vila, que tá nos acompanhando, né? Nossa, tem uns amigos meus aí que mandaram, esse Dodô tá chamando de Dadó, por enquanto. Mas vamos ver, né? No Goiás ele foi bem, ele chegou como uma aposta, acho que fez uns 3 gols na Série A, mas o Goiás pão duro, como é sempre, né? Não comprou. Não ficou. Você ficaria com ele no Goiás? Sim. Eu traria pro Atlético. Era novinho, Olha cara. aí, 22 anos, né? Pois é. Sim, novo. Por falar em novo, pelo menos novo, contratado. Vila anunciou, mas esse aí também, ó. Paulinho, que é jogador que é cabeça de área, volante, vem do Anápolis. Ele fazia dupla com o Kevin lá, o time que subiu da Série D pra Série C. Será que é reforço ou contrato esse aí? Não, é pra composição de elenco, né? Deixa um cara pra ali rodar. Porque o Vila tem um elenco na cabeça de área, tem lá o Ralf, tem o João Vieira, tem o Igor Henrique, tem outros jogadores da posição, né? Eu não sei a idade desse, você sabe, do Paulinho, 26? Não, eu também, mas ele ainda é novo, ele é jovem. Eu acredito que seja a média de 24 a 26 anos. Ah, não, então compensa assim uma aposta... 9,8, tá quanto? Faz até conta mesmo aí. pensando, 98? É. Seria 26. 26. É isso. 26, né? Boa idade. E jogou bem, eu lembro de alguns jogos dele, acho que contra o Retrô na final da Série D, né? O jogo aqui em Anápolis, ele compôs o meio de campo com exatamente o Kevin e o Retrô não se criou por ali, precisou usar as laterais. Uma pena o jogo de volta, né? Pô. Era um título a mais pra nós. Tá certo. Agora, o Goiás vai ficar meio de lado do que eu vou trazer agora. Mas eu vou ter que perguntar pro Vitor. Você pode dizer depois. Mas nós tivemos agora também hoje sorteio dos jogos da Copa do Brasil. E nossa produção preparou já as cartelas para você saber. Você sabe quais serão os adversários dos goianos? Pois então eu digo agora. Ó. Tá aí. A Aparecidense... Não, vamos começar com o Atlético, né? O Atlético vai estar no confronto com o Asa, né? De Arapiraca. Esse é o confronto. Chave 1, então, o Asa de Alagoas, né? O Asa Arapiraca, aonde tem fumo. O fumo vai ter demais. E aí, meu caro Victor, o que você fala pra mim desse confronto aí da chave 1, tá lá o Atlético enfrentando o Asa de Arapiraca? Cara, só não quero que eles tentem fazer história, né? Que já fizeram contra o Palmeiras há alguns anos atrás. Quase fez de novo contra o Palmeiras, você lembra? Pois ele eliminou o Coritiba numa Copa do Brasil mais 17, recente. Aí esperamos que eles não venham fazer surpresas pra nós. Não é um confronto fácil. Lembrando que agora o regulamento mudou e que o Atlético tem que vencer. O jogo é lá em Arapiraca, mas o primeiro jogo, agora empate é pênalti. Antes empate dava Atlético, né, que era o time melhor ranqueado. Ou seja, tem que jogar com força máxima e levando o jogo a sério. Porque eles vão jogar tudo que podem. É uma competição que premia muito bem, então espera-se que eles busquem essa classificação até pela questão financeira e o Atlético tem que levar a sério o jogo. Pra você, Guilherme, você acha que o adversário, o Atlético, passa ou não? Analisando de fora. Passa sim, mas a questão é que não vai ser um jogo fácil, não. Goiás enfrentou o Asa em 2022. Foi. 22, 2022. Né? Aquele, acho que ficou até empatado lá, gol do Sander. E naquela ocasião passou pelo empate. Isso, passou por conta do empate. E foi um jogo difícil. Foi um campo pesado, sempre lá em Alagoas. O Asa tem torcida, né? Não é aquela questão, um jogo com 500 pessoas, não. A torcida deles é forte, torcida apaixonada, canta pra caramba. Mas o Atlético, eu acho que esse jogo vai ser dia 19, mais ou menos. Põe na tela de novo a cartela, já tem aí as datas, não, datas ainda não, mas é na semana que vem já, na outra semana. Passa se essa na outra. O Atlético tem que preparar bem, cara. Tem que preparar bem. A Aparecidense também tá na chave 15, olha aí.
além desses outros confrontos, mas a gente vai destacar os goianos. O Votoporanguense, de Votoporanga, São Paulo, interior de São Paulo, é o adversário da Cidinha. Para vocês, conhecem ou não? Esse jogo é em casa, não é, da Aparecidense? Não, o jogo é lá. Ah, é lá. Ela não sabia, pensei que era aqui. A Votoporanguense é da A2, né? Da Série A2 do Campeonato Paulista. O ano passado, ela não teve uma temporada muito boa, não, tá? Mas eu não sei como é que tá, sinceramente, eu não acompanhei. Eu vi poucas coisas da Série A2. O elenco, né? Mas o elenco é muito mudado. Teve muito jogador que saiu para times do interior de São Paulo. E aí tá um time em remontagem. A Aparecidense pode se dar bem. A mesma linha de raciocínio para os dois, para a gente dar uma acelerada aqui, mas o Vila Nova também está na Copa do Brasil. O aniversário do Vila, também do interior de São Paulo, é a Inter de Limeira. Difícil, esse já é um pouco mais complicado. Eu sei da história da Inter, mas eu não sei como é que está no momento, né? E aí? É difícil. Talvez seja dos três o mais difícil. Momento bom deles na Série A do Paulistão. É um time cascudo. É um time que está enfrentando equipes de Série A agora, né? Então está em um bom ritmo. É um jogo complicado. Não, se fosse em maio, por exemplo, esse jogo, tava tranquilo, porque já tinha desmontado o time do Paulistão, né? Pois é. Mas agora é jogão, mas eu acho que o Vila passa. Viu? Também acredito nos goianos. Sim, também. Tá aí. Hoje nós estamos recebendo aqui ilustre visita do nosso Vitor, representando o Atlético, o Vitor Gader, e também o Guilherme Ferreira, representando o Goiás. E agora, claro, nós vamos trazer aqui para você aquele momento que você gosta, né? Rede balançando? É claro, você vai ver tudo agora, os gols dos estaduais, com a nossa equipe preparou esse resultado aí para você. Acompanhe. E na última noite tivemos no Campeonato Paranaense, o Atlético venceu o São Joséense. Primeiro gol saiu aos 32 do primeiro tempo por Leozinho. Ainda na primeira etapa, São Joséense empatou o jogo com Tomás Seal. Na segunda etapa, aos 5 minutos, João Cruz ampliou. E aos 12, Allan Kardec fechou a conta. Final de jogo, Atlético Paranaense 3, São Joséense 1. Tá agradecendo ao nosso Beto Mendonça, que trouxe os gols dos estaduais pelo Brasil. Agora vamos atualizar a tabela de classificação do Campeonato Goiano com a sétima rodada. Fechamento da sétima rodada também, na verdade, não fechou ainda, porque nem Umas e nem o Goiás acabaram tendo seus jogos realizados, né? Mas nesse momento a classificação é essa: o Anápolis na liderança, 14 pontos, seguido pelo Vila Nova, que também tem 14, mas pelos critérios de empate é o vice-líder. Goiás tem 10, com um jogo a menos. O Umas também tem 10, da mesma forma. O Atlético tem 10, né? O quinto, olha só, o Goiás e o Atlético vão se enfrentar com o mesmo número de pontos nesse momento do campeonato. A ABCAT, Associação Beneficente Catalana e Ouvidorense, tem 9. A Aparecidense, também 9, tem a 7ª colocação. E o Crack, que passou por uma experiência inusitada. Venceu a primeira partida ontem, porém, depois da vitória, seu treinador Alexandre Lopes foi demitido. E aí vai entender, né? O time só vinha empatando. Não perdeu o clássico. Não perdeu para os da capital, né? Muito estranho isso, e aí né? foi demitido o Alexandre Lopes, treinador do Crack de Catalão. A Jataiense está na 9ª colocação. Tem 7 pontos. Goiânia, com a vitória sobre o Vila, ficou muito bem, pelo menos saiu da lanterna e já está aí brigando para de repente classificar. É o 10º. O Goianésia está em 11º, está abrindo a zona de baixamento. E o Goiatuba, o Goiatuba com 6 pontos. E agora nós vamos para os confrontos desse final de semana, 8ª rodada, tendo os seguintes jogos. Aí já vou pegar a opinião dos dois, né? Cada um dá o seu pitaco aqui já pra mim. Vou com o Guilherme, ABCAT e Vila Nova, lá em Ouvidor. Olha, acho que um jogo com cara de empate, viu? Empate? Acho que o Vila é favorito, sim, mas eu acho que pode complicar, um gramado pesado. Eu sigo o relator. Também empate? Vila é favorito. Acredito, a ABCAT é uma surpresa desse campeonato, né? Tá jogando certinho. No Estádio Zico Brandão, na minha querida cidade de Umas, que faz parte da região metropolitana do Principado de Taquaral City, o Umas recebe o Galo Carijó, o Goiânia. E aí, pra você, Guilherme? Acho que o Inhumas ganha. Inhumas? O Goiânia tem uma reação de 2 jogos aí, mas o Inhumas ainda é favorito. Sim. Então tá certo. Para os meninos aqui, Inhumas... Por ser em casa. Isso aí. O Crack, que vai estrear treinador, vai jogar no estádio Genervino da Fonseca, que agora chama-se a Arena Rifértil, joga com o Goianésia, que tá lá na zona de rebaixamento. O Goianésia tem um ataque bem ineficiente, tá difícil de conseguir organizar jogadas. O Crack, para mim, jogando em casa, é favorito. Guilherme? Também acho que é favorito, mas eu acho que vai dar empate esse jogo. Mais um pro Goianésia. Ei, gente... No estádio Divino Garcia Rosa tem o Goiatuba, o Azulão do Sul, campeão de 92, enfrentando a Raposa, a Jataiense. Para você, Vitor? Jataiense, olha, mesmo com o Goiatuba jogando em casa, a Jataiense é muito sólida na defesa, viu? É bem possível que ela consiga arrancar uma vitóriazinha aí, viu? Para você, Guilherme? Olha, essa rodada tá difícil, viu, de palpitar. Não tem assim, favoritismo. Eu vou colocar o Goiatuba ainda como favorito por jogar em casa e precisar ganhar para
não afundar Dá uma de vez. resposta, senão de repente vai embora, né? Sim, cara, mas essa rodada só jogo difícil. No estádio Jonas Duarte nós teremos também o jogo do Galo recebendo a Cidinha Aparecidense. E aí, Vitor? Olha, o Anápolis montou um time muito competitivo, vem bem, não é à toa que está liderando e vai pegar uma Aparecidense desgastada de 2 jogos no meio da semana. Acredito que o Anápolis tenha oportunidade aí de vencer e se manter na liderança. A Aparecidense, ela vem com a pressão também de não estar conseguindo vencer, né? Até ganhou 1-0 em casa, foi contra o Abecate, mas agora já perdeu pro Craque. Eu acho que o Anápolis é favorito, deve ganhar esse jogo. Tá bom, agora abre pra minha câmera aqui, que eu já tô aqui de pé e pode abrir a geral, Zé, é isso. Eu tô de um lado no Esmeraldino, tô de um lado do Rubro Negro. E aí nós vamos falar do clássico. Pra você, Guilherme, começa com você que é mandante do jogo. Sim. Goiás, no estádio Alê Pinheiro, 4 da tarde, enfrenta o arquirrival Atlético, né, com o seu mando de campo. E aí, o que você me fala? Sim, cara, olha, eu acho que é um jogo muito difícil pro Goiás, só que o Atlético não tá voando. Por exemplo, se o Atlético estivesse naquela fase do Vila, o Goiás, o peso dele no clássico é sempre maior. Por quê? Porque o Goiás não tá vencendo. Então, por exemplo, o Atlético ele entra em campo mais leve. Porque se perder, é até uma derrota, assim, normal, faz parte do enredo. O Goiás não. Qualquer derrota em clássico pro Goiás já é o fim do mundo porque o torcedor não aguenta mais. E essa resposta aí do meio de semana, eu ainda não tô, assim, extremamente confiante, mas eu acho que já é o suficiente para o Goiás palpite, jogar. 2-1 pro Goiás. É? Eu acho que o Goiás ganha assim, 2-1. 2-1 pro Goiás. Por estar em casa. Por estar em casa. Se fosse fora, sei não, viu? Aí coisa poderia complicar, né? Sim. Agora, Vitor, tá na sua vez de analisar aí. Atlético visitando o estádio Alê Pinheiro, enfrentando o Goiás. O Goiás tem uma desvantagem, na minha opinião, que é o desgaste. Mesmo jogando com o time mesclado nesse meio de semana, alguns jogadores são titulares desse time e isso gera realmente um desgaste físico para um jogo já no domingo. Foi quinta-noite, Pois é, né? quinta-noite já vai jogar no domingo. Isso já é uma desvantagem a princípio. O Atlético realmente não vem fazendo um início de temporada bom, mas tem capacidade de se desenvolver um bom futebol ali na Serrinha. E vai pegar um Goiás cansado. Então tem que aproveitar que teve uma semana aí para poder, né, recuperar o físico, para poder treinar, se preparar corretamente para o clássico. E para mim pode ser um 2-1 também, mais para o Dragão. Tá aí, acho cada que é um placar bem possível esse 2-1. Todos dois. Eu vou pôr um aqui de 1-1 pra me ficar no meio de vocês dois. E tá... Também, viu? Se fosse pra apostar meu dinheiro também, eu acho que eu ia no empate. Se eu fosse colocar grana nisso, talvez 1-1 fosse um porque vocês estão deixando mais falar plausível. também, claro, cada qual sua paixão, né? Exato. Analisando tecnicamente, mas também colocando aquele sentimento. Por que não? Com certeza, Faz parte. Queremos que o nosso time ganhe. Exatamente. Não é besta, né? Olha só, e agora você que quer ganhar também, é fazer um grande negócio. E para fazer um grande negócio, principalmente se tratando de imóvel, eu vou chamar ele, que é o grande corretor das estrelas, dos astros de futebol e também das grandes personalidades artísticas. Vem comigo, Tibote Abreu, boa noite. Você de casa que sempre desejou morar em um condomínio fechado, chegou à Aldeia Santerê. A 20 minutos do Aldeia do Vale, temos lotes a partir de 600 metros a 1.800 metros quadrados. Santerê, ele fica próximo a Manancial do Ribeirão João Leite, apenas 20 minutos do Aldeia do Vale. Você que tem interesse, ligue agora, 62 98201 0632. Me siga também nas redes sociais, @Timóteo Abreu. Valeu, grande Timóteo Abreu, consultor imobiliário das estrelas e, claro, dos atletas de futebol. Vamos fazer o seguinte, vou fazer mais um intervalo, na sequência tem muito mais Placar Esportivo. Estamos de volta aqui na apresentação do nosso Placar Esportivo. E é claro, é de praxe sempre estarmos anunciando todos os CNPJs que dão sustentabilidade a esse programa. Esse programa que vai para o seu 4º aniversário e tem o orgulho de ter essas marcas que você está vendo aqui no nosso plasma, que são empresas sérias, que nos dão toda a sustentabilidade para que nós possamos dia a dia planejar, executar e oferecer a você, telespectador internauta, o melhor dos esportes. A eles, toda a nossa gratidão e, claro, a certeza de que um projeto como esse precisa de ter do seu lado sempre marcas fortes, marcas consolidadas, que atendem dentro dos seus respectivos segmentos uma exigente clientela, que sabe muito bem o que precisa, que pode ser feito com empresas com esse know-how. Por isso, nós aqui do programa Placar Esportivo sempre fazemos questão de enaltecer todos os nossos apoiadores, porque é um negócio
que se torna sólido e não só um CNPJ, e sim uma relação que vai evoluindo para uma amizade, para uma concepção verdadeira e que a gente tem muito orgulho de anunciar todas essas grandes empresas. E hoje eu vou falar especialmente dessa empresa aqui, ó, que há mais de 28 anos nos dá a honra de emprestar um CNPJ a atender todos aqueles que querem implantar aí uma oficina, querem colocar, de repente, uma loja de ferramenta. Tudo que você precisa fazer em termos de ferramenta, né, materiais, tá aí, ó, linhas de compressores, também de máquinas de lavar, enfim, tudo você encontra para sua oficina mecânica, ferramentas na Imperial. É referência no Centro-Oeste. São duas grandes lojas aqui na capital. Você já sabe, essa que eu estou mostrando é a do shopping, parece um shopping, né? Mas é ali, na Avenida Anguera, e é por isso que a gente faz questão de agradecer essa parceria importante que é a Imperial Ferramentas. Quer saber mais? Peça lá o catálogo, entre em contato pelo 62-3269-1155. Quero mandar um abraço ao Lucas e também ao grande Samuel, galera boa da Imperial Ferramentas, que está sempre a gente agora no dia a dia, mais uma temporada conosco aqui no nosso Placar Esportivo. E agora, vamos falar do mercado da bola? Porque, ó, mesmo os campeonatos estando em andamento, o Brasil já, né, literalmente rolando a bola pelo futebol de norte a sul desse país, a gente tem aí o mercado aquecido e a gente traz agora a matéria com os novos contratados, quem chega e quem sai. Acompanhe. Vamos abrir a nossa... Tá aí o Sérgio Ramos acertando com o Monterrey. E aí, chama alguma coisa a atenção de vocês? Alguma dessas negociações aí do mercado da bola? O Sérgio Ramos indo para um time que vai disputar o Super Mundial, né? Isso. Então, certamente isso pesou nessa contratação. Ele tinha sondagens aqui no Brasil, mas acabou optando pelo Monterrey. E o espanhol também ajuda, né? Como ele já tem um idioma, etc. Eu destacaria também o Álvaro Bareal, né? Que não tá na matéria, mas estava na capa. Ele vai para onde? Vai pro Santos. Opa, seja bem-vindo, Bareal. Seja feliz, nós estamos precisando. Grande contratação do Santos, sim, cara. É um ponto esquerda ágil, ele também pode cair ali pra dentro, bate bem na bola, foi especulado na vitória. É a posição dele? Ele é ponta esquerda. Ele joga... Vem comigo que o menino Ney tá te esperando. Por falar em menino Ney, o menino reclamou, vocês cuidam do menino Ney, porque ele tá precisando de apoio. Olha só, tá aqui, fez uma crítica ao centro de treinamento do Santos. A imagem do Neymar, ele tá em treinado de helicóptero, tá tranquilo, 7 mil conta a viagem, mas o fato é que ele fez críticas porque o centro de treinamento Rei Pelé, ele precisa de uma reforma que ele iniciou, mas acabou paralisado, e o Neymar fez críticas ao centro de treinamento. Não, ele tá certo, porque o futebol de hoje, cara, assim, o torcedor do Goiás, às vezes, ele até pega no pé, mas o Goiás investe muito em estrutura, etc. Mas, cara, você precisa fazer isso, porque, por exemplo, um clube aqui no futebol goiano que ficou muito tempo sem, foi o Vila. O Vila, hoje, ele estruturando a sua base física, vamos colocar assim, sim, você pode ver que o resultado... Você já foi lá, não? Qual, do Vila Nova? Você tem? Eu só passei. Cara, eu fiquei surpreso. Eu fui lá o ano passado. Pelo que ele não tinha? Fora do que a gente via de realidade do Vila Nova. Ficou porque o muito torcedor, bom. ele quer contratação. Claro, mas precisa disso aí, da estrutura. Só que, cara, é a mesma coisa que você querer... Quanto tempo o Atlético ficou para estruturar? E o que o Atlético hoje precisa? Foram cerca de 15 anos. E o Goiás, quanto que o Goiás ganhou com essa estruturação, né? Também foi isso. O centro de treinamento, às vezes, não ganha jogo, mas ganha campeonato. Ganha sim, cara. E o Santos, ele precisa disso. Mesmo não sendo uma SAF ainda, vai chegar essa SAF, acho que aí sim vai ser um momento para dar esse boom. Mas aqueles pequenos reparos, sabe? Manutenção, equipamentos de academia, isso sempre tem que estar atento. Tá aí, então a gente tá fazendo uma viagem aí pelas dependências do Santos Futebol Clube, eu conheço bem esse caminho aí, mas ó, o centro de treinamentos Rei Pelé e o centro Meninos da Vila precisa realmente de melhorar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar mostrando o gol? O povo gosta e a bola na rede vai ter agora a sua vez pelos campeonatos da Europa. Acompanhe. Em jogo único, válido pela Copa... E ó, detalhe, o Cleiton do Rio Ave, o jogador que era do Vila e é do Vasco, né? Sim. Vila e Vasco são bom jogador. Passou aqui, não deu muita coisa, nada, mas está lá, fazendo gol, artilheiro do Rio Ave. É mesmo. O Campeonato Português eu considero mais fraco do que a Série B. Claro, desconsiderando o Porto, o Benfica e o Sport, sim, né? Só que o Cleiton, por exemplo, é um jogador para os clubes goianos ficar de olho. Eu gosto. Sim. Tá aí. Bom, a gente segue falando aqui do mundo dos esportes e agora saímos do futebol da nossa bola, mas o futebol americano é destaque, sabe por quê? A Liga NFL está na Austrália. Pode? É um negócio, é o business, é o show e a gente vai falar agora detalhes desse jogo que vai acontecer lá na Liga Australiana, a NFL, pelo mundo. Põe na tela. A National Football. Tá aí, a NFL. Vocês gostam de NFL? Não acompanham? Não? Cara, eu acompanhei um pequeno período da minha vida, eu pude acompanhar, mas eu nunca fui muito ligado no NFL, pra ser sincero. Cara, eu estudei pra entender como funciona, sabe? As regras, sim, etc. Mas é igual eu tava comentando com o Vitor. Cara, a gente que já vem do futebol, a gente tenta acompanhar mais do que só o nosso time, já é difícil de assistir um jogo, Corinthians e Ponte Preta. E você colocar basquete e futebol americano nessa parada, você tem que ser um profissional. A gente ainda não é, né?
Gente, o que é bom, passa rápido, infelizmente, né, dura pouco, mas agradecer muito as suas presenças. Primeiro, obrigado, Guilherme. Obrigado, Vitor. Não posso confundir nada, que senão depois mistura tudo. Mas, domingo, e aí? Clássico da Paz, claro, só a torcida esmeraldina lá. Boa sorte pra você, Vitor. Boa sorte, Guilherme. E que menos melhor, não é isso? Verdade, tomara que seja o Goiás. Tomara que seja o Atlético. Chega pra cá. Tem que Valeu, ser, vamos despedir aqui da galera. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, gente. Até mais, até segunda. Valeu. Tamo junto.